Olá, pessoal. Professor Luiz Antônio aqui do curso preparatório para as escolas técnicas e militares, tudo bem? Hoje para mais uma aula de calorimetria, com dois exercícios envolvendo calor latente e calor sensível. Para você que não sabe o que é calor latente e calor sensível, vou explicar rapidamente. Calor sensível é quando queremos calcular a quantidade de calor necessária para que uma substância eleve a sua temperatura ou reduza a sua temperatura, mantendo seu estado físico, sem mudança de estado físico. E o calor latente é quando há mudança de estado físico, porém mantendo a mesma temperatura. Em dois exemplos que eu trouxe para vocês aqui, vocês vão entender melhor isso aí. Primeiro exemplo: quantas calorias são necessárias para transformar 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius em água a 20 graus Celsius? Então aqui, ó, na ilustração, nós temos 200 gramas de gelo a essa temperatura, temperatura inicial do gelo, menos 10 graus Celsius, e querendo transformar todo esse gelo em água a 20 graus Celsius. Eu vou mostrar para você graficamente como funciona o fenômeno físico da calorimetria. O gráfico para esse fenômeno físico é esse aqui, ó. O gelo ele está a menos 10 graus Celsius. Então, inicialmente, no primeiro estágio, o gelo ele vai de menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius. Porém, ainda no seu estado físico sólido, a água ainda no estado físico sólido, ainda em gelo. No segundo estágio, vai haver a mudança de estado físico, porém a temperatura vai permanecer a mesma. É quando acontece exatamente o calor latente. Então, o calor latente é quando muda o estado físico, mas a temperatura se mantém constante. É essa parte, esse estágio aqui do nosso gráfico. E o terceiro estágio do fenômeno físico foi transformado em água a 0 graus Celsius, vai para 20 graus Celsius. Então temos três estágios. Vamos calcular as quantidades de calor separadas desses três estágios. Então vou chamar de quantidade de calor 1, o primeiro estágio, que é esse daqui, ó. Então, a fórmula para calcular a quantidade de calor sensível, quando muda a temperatura, porém mantendo o estado físico, é massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A massa, nós temos 200 gramas de gelo. Esse Czinho é o calor específico do gelo que foi dado, 0,5. Está aqui no nosso problema aqui, ó. Vezes a variação de temperatura. Observe que o gelo de menos 10 graus até 0 graus Celsius, a variação é positiva, é uma variação de 10 graus. A temperatura ela aumenta, portanto a variação é positiva. Se você multiplicar 200 vezes 0,5 vezes 10, nós vamos obter 1000 calorias. Então são necessárias 1000 calorias para transformar o gelo que está a menos 10 graus Celsius em gelo a 0 graus Celsius. Então aqui muda a temperatura, mas não muda o estado físico. Vamos calcular a quantidade de calorias do segundo estágio. Vou chamar de Q2, que é exatamente o estágio onde o gelo vai ser transformado em água, mantendo a temperatura. Quando a temperatura não muda e muda o estado físico, nós chamamos de calor latente. A fórmula de calor latente é a massa vezes a latente de fusão, porque nesse caso acontece o processo de fusão do gelo, quando o gelo se transforma em água. A massa é 200 e a latente de fusão do gelo também foi dada na questão, tá? Que a latente de fusão do gelo é 80. Portanto, 200 vezes 80. Multiplicando 200 vezes 80, nós temos 16.000 calorias. Então, 16.000 calorias vai fazer o gelo transformar em água mais a 0 graus Celsius. Quantidade de calor do terceiro estágio. No terceiro estágio, nós temos água a 0 graus Celsius nesse ponto e vamos transformar em água a 20 graus Celsius, que é esse ponto aqui. Portanto, o calor é sensível, não muda o estado físico, mas muda a temperatura. A fórmula é massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A massa continua sendo a mesma em todo o processo,
200 gramas vezes o calor específico. Agora, esse calor específico é da água. Então, calor específico da água, 1. Vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura é 20. De 0 para 20, aumenta em 20. Multiplicando 200 vezes 1, 200 vezes 20, nós temos 4.000 calorias. A quantidade de calor total necessária para esse fenômeno físico é o somatório dos 3 estágios, somatório das quantidades de calor dos 3 estágios. Somando 1.000 calorias mais 16.000 calorias mais 4.000 calorias, nós concluímos que são necessárias 21.000 calorias, ou também podemos escrever 21 quilocalorias, cacau, para transformar 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius em água a 20 graus Celsius. A temperatura de fusão do chumbo é 330 graus Celsius, ou seja, se o chumbo for aquecido até essa temperatura, ele inicia o processo de derretimento, mudando seu estado físico para o líquido. Uma barra de chumbo de massa 2 kg, inicialmente a 20 graus Celsius, recebeu 18.600 calorias. Sabendo que o calor específico do chumbo é 0,031 calorias por grama de grau Celsius, responda: qual a temperatura final dessa barra? O estado físico da barra será alterado? Ou seja, após receber 18.600 calorias, essa barra de chumbo, será que ela vai alcançar ou vai ultrapassar a temperatura de 330 graus Celsius? Vou mostrar para você o gráfico para você entender melhor essa situação. Então, graficamente, é isso que nós temos. A barra, que estava inicialmente a 20 graus Celsius, ela recebeu 18.600 calorias e ela vai ser aquecida. Essa reta aqui representa o aumento da sua temperatura em função da quantidade de calorias recebidas. Nós queremos saber qual é a temperatura final da barra. Então, inicialmente, vamos utilizar a fórmula da quantidade de calor sensível, que é igual a m vezes c vezes variação de temperatura. A quantidade de calor, nós sabemos, foram 18.600 calorias recebidas pela barra. A massa também nós sabemos, a massa é de 2 kg, porém, temos que transformar para gramas, então 2.000 gramas. O calor específico do chumbo, 0,031. E a variação de temperatura é a temperatura final, que nós queremos, menos a inicial, que é 20 graus Celsius. Dando continuidade, teremos 18.600. Ao multiplicar 2.000 vezes 0,031, teremos 62. Esse 62 vai ter que multiplicar t menos 20, ou seja, a propriedade distributiva aqui. Então, vamos ficar com 62t menos 1.240. Esse 1.240 vai aparecer do outro lado, somando com 18.600. Vamos obter 19.840. Esse 62 que está de um lado multiplicando, vai aparecer do outro lado dividindo. Logo, obteremos 320 graus Celsius. Isso significa que o estado físico da barra não será alterado, ou seja, ao receber 18.600 calorias, a barra de chumbo ela vai atingir a temperatura final de 320 graus Celsius, o que ainda é inferior ao seu ponto de fusão do chumbo, que é 330 graus Celsius. Ou seja, o estado físico da barra não será alterado, ela continuará no seu estado sólido. E com isso, nós resolvemos 2 exemplos de calorimetria envolvendo calor latente e calor sensível para você entender melhor esse conteúdo.
você achou que essa aula foi útil para você, que te ajudou, dá um like aí no nosso vídeo, compartilhe com pessoas que têm interesse nesse assunto para você ajudar o nosso canal a crescer. Se você tem uma solução diferente para essa questão, deixe nos comentários aí. Grande abraço, até a próxima aula, pessoal!